Imagine uma multidão enorme. Gritos, lágrimas, braços erguidos. Pessoas que juram que nunca mais serão as mesmas. E então, 3 semanas depois, tudo voltou ao que era antes. O que aconteceu com o fruto? João 15, versículo 8. Jesus diz algo que deveria nos parar. Ele não diz, sejam entusiasmados. Não diz, sigam a multidão. Ele diz, dai muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O fruto é o critério, não o barulho, não a presença nos eventos, não a intensidade do momento. O fruto. Esse é o sinal que Jesus escolheu para identificar um discípulo verdadeiro. Mas há um problema. A maioria das pessoas que seguia Jesus era multidão, não discípulos, e essa distinção importa muito mais do que parece. A multidão estava sempre presente nos momentos impressionantes. Quando Jesus multiplicou pães, a multidão estava lá. Quando ele curou os doentes, a multidão estava lá. Quando ele entrou em Jerusalém, a multidão gritava hosana. Mas quando Jesus foi preso, a multidão sumiu. Quando a cruz apareceu no horizonte, os gritos de hosana se tornaram silêncio. Alguns se tornaram gritos de crucifica-o. Isso não era a fraqueza moral de uma geração específica. Era a natureza da multidão. A multidão se move pelo ambiente, pela novidade, pela emoção do momento. Quando o ambiente muda, a multidão muda junto. E hoje não é diferente. Hoje a multidão se reúne em torno de experiências poderosas, pregações intensas, músicas que arrepiam, momentos de cura e de choro. E tudo isso pode ser genuíno. Mas a pergunta que ninguém quer fazer é: o que fica depois que o evento termina? Jesus sabia exatamente o que estava dizendo quando escolheu a imagem da videira e dos ramos. Ele não escolheu a imagem de uma faísca, não escolheu a imagem de uma explosão. Escolheu uma videira. Uma planta que cresce devagar, que precisa de raízes, que produz fruto na estação certa. A videira não produz fruto por impulso. Ela produz fruto por permanência. O ramo que permanece na videira recebe seiva, recebe vida, e com o tempo produz o que sozinho nunca poderia produzir. Jesus disse, separados de mim, nada podeis fazer. Não disse, separados de mim você vai produzir menos. Disse, nada. Zero. O ramo cortado da videira não produz fruto menor. Ele seca. Isso confronta uma ilusão muito comum. A ilusão de que podemos produzir frutos espirituais por esforço próprio, por disciplina, por determinação, por quantidade de atividades religiosas. Mas Jesus não está falando de esforço, está falando de conexão. A questão não é quanto você faz, a questão é de onde você vive. Um discípulo não é alguém que trabalha para Jesus, é alguém que vive em Jesus. E essa diferença muda tudo. Agora vem uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade. Qual é o fruto que Jesus está falando? Porque se não soubermos o que é o fruto, não saberemos se estamos produzindo. O fruto do discípulo aparece em pelo menos 3 dimensões. Primeiro, no caráter. Segundo, na obediência. Terceiro, no impacto sobre outras vidas. Vamos examinar cada um. O fruto do caráter é o mais silencioso e o mais profundo. Não aparece no palco. Aparece na segunda-feira de manhã. Aparece quando você está sozinho e ninguém está olhando. Aparece na forma como você trata quem não pode te oferecer nada. Gálatas 5 lista o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nenhum desses itens é espetacular, nenhum deles causa aplausos, mas todos eles revelam uma vida que permanece em Cristo. Pense na paciência.
Não é possível produzir paciência genuína por força de vontade em momentos de pressão extrema, mas uma vida que permanece em Cristo começa a ser moldada por dentro. A paciência não é performada, ela brota. Agora o segundo fruto, a obediência. E aqui a multidão costuma travar, porque obedecer custa. A multidão ama Jesus quando ele distribui pão, mas quando ele diz, venda o que tem, dê aos pobres e me siga, a multidão hesita. O jovem rico é um retrato perfeito disso. Ele se aproximou de Jesus com entusiasmo genuíno. Correu, se ajoelhou, perguntou o que precisava fazer para ter vida eterna. Parecia um discípulo, mas quando o custo apareceu, ele foi embora triste. O entusiasmo estava lá, a pergunta estava lá, a proximidade física com Jesus estava lá, mas o fruto da obediência não estava. E sem obediência, o discipulado não se completa. Isso não é legalismo. Não estamos falando de obedecer para merecer a graça. Estamos falando de obedecer porque a graça já transformou o coração. O discípulo obedece não para ser amado, obedece porque já é amado, e isso muda o que ele deseja. O terceiro fruto é o impacto sobre outras vidas. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não se pode esconder. O discípulo não produz fruto apenas para si mesmo. A vida que permanece em Cristo transborda. Pense nos primeiros discípulos. Pescadores sem prestígio social, sem formação religiosa formal, sem recursos. Mas 12 anos depois de seguir Jesus, eles tinham mudado cidades inteiras. Não pela força deles, pela vida que transbordava deles. Mas agora chegamos ao ponto mais difícil do vídeo. O fruto não aparece só nos dias fáceis. E é exatamente aqui que a multidão e o discípulo tomam caminhos diferentes. Jesus não prometeu que a videira seria podada apenas nas estações boas. Ele disse que o Pai poda os ramos que dão fruto para que deem mais fruto ainda. A poda dói. A poda remove coisas que pareciam boas. Mas a poda é o sinal de que o Pai está trabalhando. A multidão foge da poda. Quando a vida fica difícil, quando a resposta não vem, quando Deus parece silencioso, a multidão procura outro ambiente mais animado, outro pregador mais empolgante, outra experiência mais intensa. O discípulo, porém, aprende a permanecer na dor, não porque é masoquista, mas porque aprendeu que a poda não é abandono, é cultivo. Deus não está destruindo, está formando. Pense em Paulo. Ele não chegou ao fruto em dias de conforto. Chegou em prisões, em naufrágios, em apedrejamentos, em rejeições. E foi exatamente nessas condições que ele escreveu: aprendi a estar contente em qualquer situação. Contentamento não é um sentimento que aparece quando tudo está bem. É um fruto que amadurece quando você permanece em Cristo, mesmo quando tudo está difícil. Paulo não aprendeu isso num retiro espiritual. Aprendeu no processo. Agora, quero te apresentar uma imagem que pode mudar a forma como você entende o discipulado. Imagine 2 ramos na mesma videira. Os 2 recebem a mesma seiva. Os 2 estão no mesmo ambiente. Mas um está firmemente conectado. O outro está frouxo, quase solto. Na próxima tempestade, o ramo frouxo vai se desprender. Não porque a videira falhou, mas porque a conexão não era real o suficiente. E aqui está a pergunta que este vídeo inteiro está construindo. A sua conexão com Cristo é firme ou está frouxa? Não estamos falando de perfeição. O discípulo não é aquele que nunca cai. É aquele que, quando cai, volta, porque está conectado, porque a vida dele está enraizada em algo maior do que o próprio desempenho. Pedro é a prova disso. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes, com um juramento. E ainda assim, depois da ressurreição, Jesus não o descartou. Jesus o restaurou.
e Pedro se tornou uma das colunas da igreja primitiva. O fruto de Pedro não veio apesar das quedas. Veio através da restauração que acontece quando você permanece conectado mesmo depois de falhar. Isso é diferente de abandonar. Isso é diferente de simplesmente sumir. Chegamos agora ao coração do versículo. Jesus disse: "Nisto é glorificado meu Pai." O fruto do discípulo não é apenas para benefício próprio, é para a glória do Pai. Cada fruto que você produz é um ato de adoração. Isso ressignifica tudo. Quando você escolhe ser paciente num momento difícil, não é apenas uma virtude pessoal, é adoração. Quando você perdoa alguém que te feriu, não é apenas saúde emocional, é adoração. Quando você permanece fiel quando poderia ter cedido, é adoração. A multidão adora com as mãos erguidas no culto. O discípulo adora também com as mãos erguidas no culto. Mas o discípulo não para de adorar quando o culto termina. A vida dele continua sendo adoração. Agora quero fazer uma pergunta direta, não para condenar, para iluminar. Você tem produzido fruto? Não estou perguntando se você tem ido a eventos. Não estou perguntando se você tem sentido emoções fortes. Estou perguntando sobre o fruto. O seu caráter está mudando? As pessoas mais próximas de você percebem uma diferença real? Você obedece mesmo quando custa? Você permanece mesmo quando a emoção passa? Essas perguntas não são para te derrubar. São para te ajudar a ver onde você realmente está. Porque o discipulado começa com uma decisão, mas é comprovado ao longo do tempo. Não é o que você sente no domingo que define se você é discípulo. É o que você faz na terça-feira à tarde, quando ninguém está olhando e você tem uma escolha a fazer. E aqui está uma verdade que a cultura do entretenimento religioso não gosta de ouvir. Você pode frequentar um ambiente cristão por anos sem ser transformado por ele. A frequência não é o mesmo que a permanência em Cristo. A permanência em Cristo é uma realidade interior. É uma comunhão constante, não apenas pontual. É ouvir a voz do bom pastor não só na pregação, mas no silêncio da manhã, na palavra meditada, na oração que não é performance. Isso não significa que os grandes momentos coletivos não importam. Eles importam, mas eles devem ser combustível para a vida que você vive nos outros 6 dias da semana, não a substituição dela. Vamos voltar à imagem da videira uma última vez. Jesus não disse que o ramo precisa se esforçar para produzir uvas. Ele disse que o ramo precisa permanecer. O fruto é consequência da permanência, não a causa dela. Então, a disciplina espiritual não é um esforço para produzir fruto, é um esforço para permanecer. Ler a palavra é permanecer. Orar é permanecer. Comunidade cristã genuína é permanecer. Obediência é permanecer. Tudo isso alimenta a conexão. E quando você permanece, o fruto vem, não de forma artificial, não de forma forçada. Ele vem da mesma forma que a uva vem no ramo que permanece na videira, naturalmente, progressivamente, com o tempo. E esse fruto permanece. Jesus disse: "Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça." O fruto do discípulo não é uma flor que aparece e murcha em 2 dias. É algo que continua. Vidas transformadas permanecem. Famílias restauradas permanecem. Caráter formado ao longo de anos de permanência em Cristo permanece. Esse é o legado do discípulo. Não o barulho que ele fez num evento. O fruto que ele deixou no mundo. Então, deixo com você a pergunta final deste vídeo. Não como condenação, como convite. O que a sua vida continua produzindo quando a empolgação passa? Quando o culto termina? Quando o evento acaba? Quando a emoção esfria? O que fica?
Se a resposta te desafia, esse é o ponto de partida, não o de chegada. O discipulado não começa quando você já tem todos os frutos. Começa quando você decide permanecer, mesmo agora, mesmo assim, mesmo aqui. A multidão produz movimento, o discípulo produz fruto. E o fruto é o que glorifica o Pai. O fruto é o que permanece. O fruto é o que prova, não ao mundo, mas a você mesmo, que você não está apenas na multidão. Você está na videira.